Queridos, chegamos no capítulo 18 do Evangelho de João. Então eu convido você que abra para o Evangelho de João, capítulo 18. Nós já vamos, na sequência, ler esse texto. E se você tem acompanhado as pregações da nossa igreja, nós estamos nesse Evangelho por alguns meses já. E estamos caminhando para o final deste livro, de mais um livro que foi pregado aqui nesta igreja. E quando chegamos nesse capítulo, capítulo 18 do Evangelho de João, a sensação que nós temos, não sei quem já esteve na praia e na arrebentação das ondas, quando você vê de longe, vem lá alguma onda se formando e você está perto da praia ali, a onda vai crescendo perto de você e você sabe que ela vai estourar a qualquer momento. É mais ou menos isso que está acontecendo. Está chegando agora o ápice da hora para a qual Jesus veio. A hora para a qual ele veio e que lá no início do seu ministério, capítulo 2 de João, no seu primeiro milagre, ele fala que a hora ainda não tinha chegado. Mas nesse ponto, a hora chegou. E daqui para a morte dele serão algumas horas apenas, a partir do capítulo 18. Mas, finalmente, essa hora chegou, mas ela foi estabelecida antes do primeiro milagre de Jesus. E tudo começou num jardim. E nós vamos entrar num jardim daqui a pouco. Os eventos, então, que acontecerão daqui para frente no Evangelho de João, começaram lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, e a promessa, então, da vinda de um Salvador foi feita. E toda a história, desde então, caminhava para esse momento, para a chegada do Salvador e para o dia em que ele morreria por causa dos nossos pecados. E quando Jesus chegou, então, a morte dele em uma cruz se tornou a linha divisória da história. Nós podemos dizer, sem nenhum exagero, que mesmo do ponto de vista secular, nenhum evento marcou ou impactou tanto a história da humanidade como a morte de Cristo. E nós temos a divisão da história antes de Cristo e depois de Cristo. A vida de Cristo mudou, impactou toda a história da humanidade. Mas, lembrando lá do Éden, se lá, naquele jardim, o primeiro Adão pecou, no jardim do Getsêmani, o segundo Adão, ele sofreu e orou. No jardim do Éden, tudo era encantador, iluminado, lindo. No jardim do Getsêmani, tudo era doloroso e sombrio. No jardim do Éden, houve desobediência, e o primeiro Adão se escondeu. No Getsêmani, houve a obediência perfeita, e o segundo Adão se apresentou como o Cordeiro de Deus, sem mácula, pronto para o sacrifício. Então, se você se considera cristão, a morte de Cristo, a cruz de Cristo, ela é central em tudo que você é, tudo que você acredita e tudo que você faz. Mas a simbologia da cruz, ela não é uma obra humana. Nós vivemos num mundo em que a melhor campanha de marketing vende mais. O marketing tem o propósito de criar uma necessidade que você nem sabia que você tinha. Mas a cruz não teve, os primeiros cristãos, eles não tiveram nenhuma instrução no marketing para estabelecer a cruz como um símbolo do cristianismo. Eles não tinham nenhuma estratégia ali. A razão da cruz ser esse símbolo do cristianismo que impacta tanto é que ela marca o momento em que Deus oferece o seu Filho como castigo por causa do nosso pecado. O momento em que o pecado e a morte foram derrotados e o momento em que Deus ofereceu termos de paz àqueles que eram seus inimigos, à custa do seu próprio Filho, da vida do seu próprio Filho. Então, o significado da cruz nunca será exagerado. Mas muitas pessoas perguntam: quem foi o responsável pela morte de Jesus? Quem, afinal, matou Jesus? Será que foram os romanos? Embora provavelmente não foram eles que inventaram a crucificação, foi aperfeiçoada no Império Romano. Eles usavam muito esse tipo de morte. Eles estavam no poder quando Jesus esteve aqui na terra. Foi Pilatos, um governador romano, que o entregou para ser crucificado. Foram soldados romanos que pregaram seus pés e suas mãos na cruz. Então, talvez foram os romanos os responsáveis pela morte de Jesus.
Ou será que foram os líderes judeus? Afinal, eles levaram Jesus ao governador Pilatos e pediram que ele fosse morto na cruz. Eles incitaram as multidões a clamarem: crucifica-o, crucifica-o. Esses líderes, inclusive, estavam dispostos a aceitar a responsabilidade pela morte de Jesus, ao dizerem que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Talvez foram os judeus os responsáveis. Ou será que somos nós? Você concorda que não foram apenas os pecados dos romanos ou dos judeus por quem Jesus morreu? Se você entende que você é pecador, foi pelo seu pecado, foi pelo meu pecado que Jesus foi à cruz. Como disse o profeta Isaías, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Isso significa então que Jesus morreu por causa do nosso pecado, o que nos torna culpados então da sua morte. Todas essas respostas estão parcialmente corretas. Mas se você prestar atenção aos relatos que a gente vai ter daqui para frente no Evangelho de João, ou durante todo o Evangelho também, você vai ver que o apóstolo João ele não se concentra na responsabilidade humana. Não há como negar a nossa responsabilidade. Nosso pecado levou Cristo à cruz. Nós somos responsáveis diante de Deus pelo nosso pecado. Mas ao invés disso, o apóstolo João vai mostrar que cada passo no caminho da cruz foi planejado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e controlado por Ele, pois Ele mesmo disse: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. João 17. Mas da perspectiva humana, parece que Jesus foi arrastado para a cruz por forças fora do controle. Mas, na verdade, Jesus estava coordenando todos esses encontros e revela isso, seu controle soberano sobre tudo. John MacArthur escreveu o seguinte: como Deus encarnado, Jesus sempre esteve no controle absoluto de todos os acontecimentos de sua vida. Longe, então, de ser um acidente, a morte sacrificial de Jesus foi, em primeiro lugar, a principal razão pela qual ele assumiu a vida humana. Vamos ler o texto de João 18, versículos 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? A grande verdade, então, que nós devemos guardar deste texto da palavra de Deus é que Jesus, ele não foi uma vítima indefesa, nem um mártir corajoso. Ele é o Senhor soberano. Jesus não foi uma vítima indefesa, nem um mártir corajoso. Ele é o Senhor soberano.
Lembra do contexto em que esse texto está? Começa que, depois de dizer isso, Jesus saiu com seus discípulos. O contexto, eles estavam celebrando a festa judaica da Páscoa, e Jesus ali, naquele momento, ensinou várias coisas aos seus discípulos. Ele revelou o traidor que logo saiu daquele local. Jesus, então, ensina a eles várias coisas, fala do que vai acontecer, da vinda do Espírito Santo, outro Consolador, ora por eles no final, no capítulo 17, nós vemos isso. E depois disso, depois de dizer tudo isso, depois de ensinar aos seus discípulos, depois de adverti-los, de orientá-los, de dar a eles instruções, diz o texto que ele saiu com os seus discípulos e foi para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim. Jesus, ele foi fortalecido pela oração que ele tinha acabado de fazer. E ele sai então com os seus 11 discípulos e vai para enfrentar o ódio de Satanás e o pecado do mundo. Ele saiu e foi em direção ao jardim, que Marcos e Mateus vão dar o nome Getsêmani para esse jardim. E ele não faz isso com a intenção de se esconder. Ele estava na cidade, em Jerusalém, e sai dali e vai para um jardim, mais afastado um pouco, não com a intenção de se esconder. Pelo contrário, se você prestou atenção no texto, Jesus está querendo ser encontrado. Versículo 2 diz: Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas e tochas. Judas sabia que Jesus poderia estar ali, porque deve ter orado com Jesus algumas vezes, deve ter estado com Jesus ali, aprendendo muito do que ele tinha para ensinar. Jesus, então, não estava se escondendo, mas ele estava querendo ser encontrado. E quem lê o texto sem entender esse contexto pode achar que Jesus está sendo caçado, mas na verdade ele está dirigindo tudo o que está acontecendo. No capítulo 13, quando Jesus revela que Judas é o traidor, e ele então ordena que Judas saia e faça rápido o que ele tem que fazer, João termina o texto com a triste conclusão: e era noite. Você pode conferir em João 13:30, e era noite. E João usa muito essa linguagem de noite, trevas e luz, para mostrar aquelas pessoas que estão próximas a Jesus e aquelas que estão distantes de Jesus. Judas deixou de estar junto com a luz do mundo e foi vagar nas trevas. E agora, estando nas trevas, ele retorna a Jesus com tochas e lanternas. Versículo 3 nos mostra isso. Ele voltou com tochas e lanternas. Embora pareça natural que se você está de noite, e vai caminhar e ir para algum lugar, você vai levar alguma tocha. Parece natural isso, mas nos dá a impressão de que João aqui ele está usando a sua ironia também. Ele faz muito isso no texto dele, do apóstolo João, usar ironias para descrever a situação que está acontecendo. Judas desprezou a luz do mundo e vai até a luz do mundo agora com tochas e lanternas. Judas é o representante de todos aqueles que querem chegar a Jesus apresentando as suas obras. Mas o máximo que as luzes do mundo podem fazer é revelar a intenção perversa do coração humano. Judas, com aquelas tochas e lanternas, revelou somente a sua intenção, o que ele tinha no seu coração. E essa, então, é uma advertência para todos nós. Judas foi um dos que caminharam com Jesus durante os 3 anos do seu ministério. Ele viu os milagres que Jesus realizou, ele ouviu os seus sermões pregados, ele desfrutou de todos os benefícios particulares de instrução que Jesus fazia aos discípulos. Judas professava ser crente, ele trabalhou e pregou em nome de Jesus, mas precisou de poucos passos para que o seu coração se tornasse duro. E assim como Judas, nós também temos o privilégio de conhecer Jesus, de ouvir seus ensinos, mas esse privilégio não garante que nós tenhamos um coração regenerado. Pois, como alguém disse, o mesmo fogo que derrete a cera, ele endurece a argila. Se o seu coração é mais inclinado às coisas desta vida, cuidado para que ele não se torne duro para com o Evangelho. Cuidado também para não fundamentar a esperança da sua salvação em conhecimento religioso, em ter muito conhecimento religioso ou em conhecimento, inclusive, das Escrituras. Não se fundamente nisso. Não fundamente em suas obras, em suas boas obras que você possa fazer. Não fundamente também na sua boa reputação, uma reputação exemplar, de bom caráter,
não se fundamente na obra de caridade, no que você pode fazer de bom a outras pessoas ou em sua aparência. Tudo isso é muito bom. Tudo isso faz parte de uma vida cristã que reconhece Cristo como Salvador. Você querer ter um conhecimento bíblico maior, isso é importante demais. Em fazer obras, é importante, a gente tem esse texto que nos mostra, nós somos salvos para as boas obras, devemos fazê-las. Devemos ter uma boa reputação, melhor do que a dos escribas e fariseus, como Jesus mesmo diz. Nós devemos também sermos pessoas caridosas que se importem com os outros e andar também com uma boa aparência. Mas isso não garante a nossa salvação. Isso não garante que nós somos salvos. Cuidado também para não estar aquecido com os privilégios espirituais, estar numa igreja bíblica que prega a palavra de Deus, que ensina a verdade da palavra de Deus, de participar de grupos pequenos que estão estudando a palavra de Deus. Não fique achando que isso te garante e você não produz frutos para a glória de Deus. Cuidado para não ser achado como uma vara seca que só serve para ser lançada ao fogo e ser queimada. Mas, acima de tudo, cuidado para não manter nenhum pecado de estimação em sua vida. Nós pensamos em pecado muitas vezes coisas escabrosas, né? Mas orgulho é pecado, egoísmo, arrogância, aparência piedosa, ganância, e são coisas que nós não pensamos muitas vezes. E quantas vezes nosso coração é orgulhoso, é arrogante, é ganancioso, é presunçoso demais, porque achamos que sabemos mais ou que temos mais conhecimento. Lembre-se de que basta uma pequena faísca para você começar um grande incêndio. Não precisa fazer uma fogueira, basta uma faísca num campo seco. Basta um pequeno furo num barco para que ele possa ir a pique. Pecados não confessados, pecados não abandonados podem arruinar a vida do crente. Não mantenha, então, pecados em sua vida. Se você está sendo negligente, lembre-se de Judas, o traidor, dito 2 vezes nesse texto. Mas o texto continua, dizendo que Jesus está no controle da situação. Versículo 4. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se. Jesus toma iniciativa. Lembra-se, os outros evangelhos nos mostram que ele foi àquele jardim com seus discípulos e esteve em oração, lutando ali com relação à vontade de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas ele sabia o sofrimento que ele teria sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, ele receberia o pecado sobre si. Então ele ali lutando em oração para que Deus o mantivesse firme, advertindo aos seus discípulos que dormiam naquele tempo. Jesus sai daquele local de oração e, sabendo que eles vinham, ele vai e se manifesta a eles. Ele sabia que eles estavam vindo, ele sabia que eles estavam chegando e ele sabia tudo o que ia acontecer. E para demonstrar que quem está no controle é ele, e ele não é apenas um curioso para saber o que está acontecendo, ele pergunta ao grupo: a quem vocês estão procurando? Apesar de todos os evangelhos indicarem que Jesus sabia que isso ia acontecer, se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que eles indicam também que Jesus sabia de tudo que estava para lhe acontecer. Mas nenhum outro evangelista registra esse diálogo que Jesus teve com esses homens que foram o prender. Mas João faz questão de registrar, para mostrar que realmente Jesus é quem dirige todos aqueles acontecimentos. É Jesus quem está no controle e é Jesus quem está voluntária e completamente se entregando para ser preso e morto no lugar dos pecadores. Aqueles homens foram atrás de Jesus, o Nazareno. Jesus era o nome comum da época, é o equivalente grego ao hebraico Josué. Jesus, o Nazareno, era uma identificação, é como se fosse um sobrenome, né? Alguém identificando Jesus, que cresceu, que viveu em Nazaré. Nós procuramos a esse Jesus. Eles procuram Jesus, então, que era de Nazaré, mas eles não esperavam a atitude corajosa de Jesus de se identificar como ele fez: sou eu. E ao ouvirem essas palavras de Jesus, literalmente, eu sou, com o complemento que alguns manuscritos trazem, eu sou Jesus, o texto diz que aqueles homens recuaram e caíram no chão, versículo 5. Eles responderam a Jesus, o Nazareno. Jesus então lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra.
Aqueles homens recuaram e caíram ao ouvir Jesus dizer: sou eu. Nós não sabemos exatamente o que fez aqueles homens caírem, mas a questão não é como isso acontece, mas por que isso acontece. Sem dúvida, um poder invisível acompanhou as palavras de Jesus. E essas palavras nos lembram lá de Êxodo 3, quando Deus se manifesta a Moisés. E ele se identifica com o nome dele: eu sou o que sou. Aqueles homens que ouviram Jesus nessa ocasião também, alguns deles puderam ter, pode ser que tivessem tido contato com Jesus anteriormente. Inclusive lá em João 8:58, quando Jesus está discutindo com os judeus, ele fala que antes de Abraão existir, eu sou. Ele faz essa mesma referência que Êxodo 3, naquela ocasião em João 8. Então, vários já tinham ouvido Jesus falar que ele era, ele se identificando como Deus. Mas aqui, eles estavam pensando que estavam diante de alguém fraco, alguém que estava na fragilidade, cercado por soldados que vieram para prendê-lo. Mas foi exatamente nesse momento em que, aos olhos humanos, parecia de fraqueza, foi que Jesus se mostrou forte e poderoso. E como aquele que está no controle de todas as coisas, e tudo estava dentro do plano estabelecido antes que o mundo fosse formado. Aqueles homens recuaram e caíram simplesmente ao Jesus dizer que era ele a quem eles estavam procurando. Nós não podemos, queridos, esquecer jamais que o nosso Senhor sofreu e morreu por vontade própria, e não porque não tinha outra escolha. Ele não sofreu por ser incapaz de evitar tal sofrimento, mas porque era a vontade do seu Pai que isso acontecesse. Todos, mesmo que todos os exércitos do mundo fossem reunidos para prendê-lo, eles não conseguiriam se Jesus não estivesse disposto a ser preso. Jesus estava decidido a propiciar a expiação por nossos pecados, e a sua entrega para ser ferido e morto fazia parte do plano de Deus. E foi em troca da alegria que lhe estava proposta que Jesus suportou tais sofrimentos sem relutar. Nunca se esqueça também, temos um Salvador que está mais disposto a nos salvar do que nós de sermos salvos. Se você lembra a sua história, você pode confirmar isso. Nós temos um Salvador que ele está mais disposto a nos salvar. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos do que nós de querermos ser salvos. E quer ver como é simples perceber isso? Pense no seu dia a dia. Você busca as coisas de Deus em primeiro lugar? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama aqueles que estão à sua volta como Cristo te amou e se entregou por você? Você tem mais prazer em fazer a vontade de Deus do que a sua própria? Se nós pararmos e pensarmos um pouquinho só no nosso dia a dia, isso é verdade. Nós temos um Salvador que morreu por nós, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Mesmo assim, Ele nos amou e Ele morreu por nós, em nosso lugar, para nos aproximar de novo com Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão pecou e nos separou de Deus. Aqui, nesse jardim, Jesus está dando início ao processo da sua morte, que reaproximaria o homem com Deus. Se Deus, então, não realizar esse milagre na nossa vida, de regeneração, do novo nascimento, nós, por nossa natureza nossa, nós não buscaremos a Deus. Por isso, quem ainda não creu em Jesus para a salvação é culpado de rejeitar o dom de Deus. O perdão dos nossos pecados foi dado na cruz de Cristo, porque Ele mesmo se entregou para ser preso, crucificado e morto, por causa do meu e do seu pecado. Você não chegará até a presença de Deus apresentando as suas boas obras. Ó Senhor, eu posso estar aqui por causa disso, do que eu fiz. Uma mudança é necessário acontecer. É necessário esse novo nascimento que é produzido quando nós cremos em Cristo Jesus. Você precisa crer em Jesus como seu Salvador e como Senhor de sua vida. Caso contrário, você estará perdido para sempre. Mas voltando ao texto, voltando àqueles homens que estavam caídos no chão, talvez levou algum tempo, alguns segundos, para que eles pudessem se recompor e se reagruparem, a fim de cumprir o propósito que estavam ali querendo, de prender Jesus. E ainda Jesus repete a pergunta para eles.
Jesus espera que eles se recomponham, se levantem e pergunta de novo. Versículo 7. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles falam de novo: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que procuram, deixem que estes vão. Soldados e policiais, geralmente, eles são treinados para receber ordens de superiores e mandar ficar quieto quem está sendo preso. Geralmente em filme é assim, né? Você tem direito de ficar em silêncio, porque tudo que você disser pode ser usado contra você. Então o direito do preso é ficar quieto. Mas o que a gente vê nesse texto? O que a gente vê? Que os soldados que estavam ali prendendo Jesus, recebendo ordem dele do que eles deveriam fazer. Versículo 8, como nós lemos aqui: se sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. O que isso significa? Isto mostra para nós que aqueles homens só podem fazer o que Jesus permite que eles façam. E se você lembra lá do capítulo 13 de João, quando estudamos também, Satanás só pôde tomar conta da vida de Judas a partir do momento que Jesus permitiu isso. Judas só saiu para fazer o que ele tinha que fazer quando Jesus permitiu que ele fizesse. E nós temos na Escritura várias referências a isso. As pessoas só fazendo aquilo que Deus permite que elas façam. Aí eu me pergunto, por que tem tanta gente que ainda insiste em achar que é dono da sua própria vida? Que pode fazer o que quer com a sua vida? Que acha o que é melhor para a sua vida? Tudo que fazemos está dentro do plano que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Em João 17, 1 e 2 diz, Jesus, começando a sua oração, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus afirma que recebeu a autoridade do Pai sobre toda a humanidade e recebeu autoridade para dar vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe entregou. Neste momento em que ele está sendo preso, ele está cuidando dos seus discípulos. Ele está protegendo-os para que eles não sejam tocados, não sejam presos, a fim de preservá-los. E o texto diz que é para se cumprir o que Jesus tinha dito. Capítulo 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu. Mas aí, podemos levantar uma questão interessante aqui. E eu quero que você leia comigo João 6, 37 a 39. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 39. Diz o texto: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Vem agora comigo para João 10, versículo 28. João 10, 28. João 10, 28. Diz o texto: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você ler o capítulo 17, nós já estudamos algumas semana passada e outras semanas, você vai ver Jesus orando para que o Pai o proteja, como ele protegeu aos seus discípulos. E o foco aqui está na vida eterna, no destino eterno daqueles que o Pai lhe deu. Ele mesmo garante que preservará cada um destes até o último dia, quando ele ressuscitará para estarem com ele, se juntarem a ele no céu. Mas, nesta ocasião, Jesus está protegendo os seus discípulos simplesmente de serem presos junto com ele, ou de serem perseguidos. Jesus está permitindo que eles não sejam tocados. Como isso, então, cumpre essa promessa da vida eterna? A segurança física deles ilustra a segurança eterna. Assim como Jesus tinha o controle dessas situações físicas que estavam acontecendo, a sua prisão,
a traição, a crucificação, incluindo a proteção física dos seus discípulos aqui, Jesus também tem toda a autoridade no plano espiritual, incluindo a preservação dos seus discípulos até o último dia. E essa imagem é maravilhosa de amor do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e que intercede por nós junto ao Pai. Que segurança foi isso para os discípulos depois que Jesus foi morto, na perseguição deles, depois que Jesus ressuscitou, voltou aos céus, na perseguição que eles enfrentaram. Que segurança isso trouxe para eles. Jesus nos protegeu naquele dia e continua nos protegendo. Jesus também protege a cada um de nós, é uma esperança que nós temos. Ele não permitirá que nada nos aconteça se não for da vontade dele. Jesus protegeu os seus naquele dia, protege a cada um de nós também que o seguimos. E ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Ele está no controle de todas as coisas. Os ventos e as tempestades que nos sobrevêm não fogem do seu controle e não permitem que sejamos completamente destruídos, apesar de sermos fustigados muitas vezes pelas lutas e dificuldades que passamos, mas o Senhor está conosco nos preservando. Irmãos, devemos descansar nessa verdade. Nós estamos seguros nas mãos de um Salvador que nos tem com Ele e nada nos arrebata das suas mãos e os seus olhos estão continuamente sobre nós. Pedro, porém, não compreendeu plenamente o que estava acontecendo e que o próprio Senhor Jesus tinha o controle de tudo o que estava acontecendo. Versículos 10 e 11, que nós lemos, diz: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Com ousadia de sempre, com aquela ousadia de sempre, de tomar a iniciativa, de fazer as coisas, Pedro pega a sua espada e tenta defender Jesus. Vai e fere a orelha do servo do sacerdote. O texto de Lucas vai nos dizer que Jesus recuperou a orelha daquele homem e pede que Pedro guarde a sua espada na bainha. Nós vemos aqui um grande contraste entre Judas e Pedro. Pedro defendendo Jesus, tomando a iniciativa de estar ali com ele, junto com ele, se for necessário morrer com ele, como ele falou. Já Judas traindo Jesus, estando junto, mas naquela traição, chegando junto, os outros evangelhos dizem que ele beijou Jesus, com um beijo ele trai o seu Senhor. Mas também nós temos um contraste aqui na atitude de Jesus e de Pedro. Pedro quis defender Jesus, mas ele não sabia que Jesus cuidava de tudo, e o compromisso de Jesus era de cumprir o que o seu Pai tinha dado a ele. Inclusive, assumir o sofrimento no lugar dos pecadores. Não apenas cuidar dos seus discípulos ali, preservá-los, mas também assumir o lugar de todos os pecadores. E o cálice que Jesus fala: por acaso não beberei o cálice que meu Pai me deu? Este cálice que Jesus se refere é o cálice que está cheio do juízo divino. Mesmo assim, Jesus toma esse cálice até a última gota. O cálice da ira de Deus contra o seu pecado, contra o meu pecado, Jesus tomou até a última gota. Por isso, nós podemos desfrutar a comunhão com Ele. Essa ira não mais nos atinge, não mais cai sobre cada um de nós. Jesus tomou tudo isso na cruz, Jesus consumou na cruz aquilo que nós não poderíamos fazer. Você crê nessa verdade? Que Jesus morreu por causa do seu pecado e você pode ser salvo, você é salvo por causa de Cristo Jesus? Tudo que você precisa para ser salvo é crer nessa verdade. Jesus morreu no meu lugar por causa dos meus pecados. Ele bebeu o cálice da ira de Deus no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. E Ele ressuscitou, garantindo a minha justificação, a nossa justificação diante de Deus. Talvez Pedro, ali naquela ocasião, estivesse pensando que os acontecimentos estavam fugindo do controle. Apesar de Jesus ter dito isso várias vezes, que isso aconteceria. Inclusive, 2 dias antes desses acontecimentos, o texto de Mateus nos fala que Jesus avisou que agora ele seria entregue aos principais sacerdotes e seria crucificado. Mas Pedro não estava lembrando disso tudo. Talvez ele pensasse que conseguiria impedir que Jesus fosse preso. Talvez ele achasse que poderia assumir o controle daquela situação.
E quantas vezes você e eu não achamos que nós podemos controlar o que é incontrolável? Seria muito melhor se nós sofreríamos menos se nós pudéssemos descansar na certeza de que Deus sabe todas as coisas, de que Deus cuida de cada situação das nossas vidas. Se nós buscássemos mais a Ele em oração, como Jesus fez, e saiu para enfrentar essas dificuldades, essas lutas e provações que Ele passou ali, com a força que Deus lhe deu. Se nós tivéssemos essa disposição também de buscar mais ao Senhor, de conhecer mais a sua vontade, nós sofreríamos menos nas escolhas que fazemos, naquilo que nós intentamos fazer muitas vezes. Se nós nos voltássemos em obediência e submissão e seguíssemos os seus mandamentos, sem querer ajudar a Deus, seríamos mais felizes e dispostos a servir, fazendo aquilo que agrada a Ele e para o qual nós somos feitos, glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Pobre Pedro mal percebe que tudo aquilo estava sendo orquestrado por Jesus. Cada ação, cada movimento, cada atitude, cada passo seguia o compasso da sua música. As intenções de Pedro eram boas, até compreensíveis, mas eram inúteis. Na verdade, era uma negação do porque Jesus veio. Se ele impedisse que Jesus fosse preso, ele estava negando a vinda de Jesus. Jesus já havia avisado que isso aconteceria. Jesus já havia falado, mas Pedro não estava ainda atentando para isso. Pedro não havia assimilado essa verdade. A verdade de que Jesus foi o único homem sobre quem a morte não tinha poder, mas ele nasceu para morrer. Nada daquilo era surpresa para ele. Ele continua sendo quem ele é, o Senhor soberano. Ele daria a sua vida para salvar Pedro, para salvar a mim, para salvar a você e salvar todo aquele que nele crê. Em ocasiões anteriores, ninguém conseguiu prender Jesus. Tentaram algumas vezes, mas não conseguiram porque ainda não era chegada a sua hora. Mas essa hora chegou e Jesus está no controle dessa hora. E ele escolhe o lugar em que isso vai acontecer, num jardim. Ali ele seria preso e levado para ser julgado. Ele não teme quem o procura e ele se identifica como o procurado. Ele não aproveita a queda daqueles homens para fugir. Ele se entrega para ser preso e assim cumpre seu propósito, inclusive de deixar os seus discípulos irem sem que ninguém toque neles. Armas não foram necessárias, pois o poder de Jesus provém da sua completa obediência ao Pai. Concluindo, queridos, nós falamos sobre a cruz de Cristo, sobre o controle que ele tinha disso tudo que estava acontecendo e a necessidade disso para as nossas vidas. Quando então nós vemos pessoas passando por grande sofrimento, nós nos aproximamos delas, as abraçamos, as consolamos, porque nós nos sensibilizamos com a situação. Nós demonstramos empatia com o sofrimento delas e ansiamos por justiça se foi algum sofrimento por alguma injustiça. Nós sofremos com a dor, mas nós não depositamos a nossa confiança na vida dessas pessoas para a nossa salvação. Se Jesus tivesse sido apenas uma vítima de violência ou de uma injustiça, a nossa resposta apropriada à sua história seria a compaixão. Temos compaixão dele. Mas quando consideramos a cruz de Jesus, compaixão não é suficiente. Quando nós ouvimos também relatos de coragem e ousadia de homens que foram mortos por professar a fé em Jesus, nós somos incentivados ou até inspirados a viver de uma maneira como eles, de ousadia, de coragem. A fé dos mártires deve despertar em nós esse desejo de viver com mais coragem o Evangelho. Mas a morte de Jesus na cruz deve produzir muito mais do que coragem nas nossas vidas. Olhar para a cruz e ver nela apenas um chamado para uma vida bondosa e corajosa é não compreender a profundidade do problema. O problema não era a injustiça, não era o medo. A raiz do problema é mais grave e mortal. É o pecado. Aquilo que nos separa de Deus. Em Adão, nós nos rebelamos contra o Criador. Nós tivemos essa comunhão rompida e recebemos uma sentença justa de morte. Nada do que nós possamos fazer nos muda essa nossa condição. Nenhum esforço nosso pode restaurar esse relacionamento.
algo radical tinha que ser feito, e foi exatamente o que Jesus fez. O Filho perfeito de Deus se fez homem, viveu uma vida perfeita, sem pecado, e por fim, tomou sobre si o nosso castigo, morreu a nossa morte, levou sobre si o nosso pecado e fez voluntariamente isso em obediência ao Pai. Deus aceitou o seu sacrifício perfeito e assim oferece termos de paz a nós, que cremos nele e somos reconciliados. Quando você meditar então sobre a cruz de Cristo, sobre a morte de Jesus, lembre de que ele não é apenas um chamado, a cruz não é apenas um chamado a uma vida de compaixão ou de coragem, mas de completa dependência e obediência a Jesus pela fé, porque ele é o soberano sobre todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar a lembrar que o Senhor Jesus, ele tem o controle de tudo, ele sabe tudo o que vai acontecer. E se nós estivermos cada vez mais na dependência dele, na confiança de que ele está cuidando de nós, nós teremos melhores momentos, melhores dias, melhores oportunidades de testemunhar dessa graça que nos alcançou. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento em que pudemos abrir a palavra do Senhor e ouvi-la. Pedimos a Deus que continues essa boa obra no nosso coração, nos ensinando cada dia a Tua vontade, o Teu querer, nos moldando, Deus, ao caráter do Teu Filho, nos mostrando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que nós dependemos do Senhor em tudo que fizermos. Nos ajuda, Deus, a andar em obediência ao Senhor, em submissão à Tua vontade, assim como Jesus deixou esse exemplo de ser obediente ao plano que o Senhor tinha estabelecido para Ele, de morrer em nosso lugar. Pai, nos abençoa, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.